A primeira grande chave que eu entendi foi quando eu fui substituir colegas em academia, porque um colega tinha, eu tenho que ir para Porto Seguro que eu vou ficar um mês lá dançando, ou vou fazer show com tal banda, eu vou precisar faltar uma semana. Sim. Aí chamava sempre alguém abaixo tecnicamente dele para não tomar o emprego dele. Como eu estava começando, eu era esse cara abaixo. Eu sou sócio da Audioplay, uma produtora que ela tem 3 produtos como bandas, né? A gente faz parte da gestão da Timbalada, que a Timbalada, ela não é uma banda, ela é um mundo. Tanto que a gente acabou de gravar agora um audiovisual chamado Universo Timbalada. A Timbalada é um mundo. Sejam bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que busca inspirar e trazer reflexões sobre empreendedorismo, liderança e negócios. O Juntos para Somar ele foi feito para poder trazer um pouco de conexão, mostrar um pouco da minha jornada e, obviamente, aprender com os convidados que a gente traz aqui e que a gente tem a honra de receber aqui na nossa gravação, né? Eu queria fazer uma pausa antes de iniciar, de fato, e falar um pouquinho sobre nossos parceiros. Hoje, a gente está trazendo aqui a Tom, que faz uma diferença danada para o empreendedorismo. É uma maquininha que tem soluções perfeitas para quem quer vender mais, com menos taxa e receber rápido na sua conta. Caso você tenha interesse, clica no link que vai estar aqui na nossa descrição, ou então aponta seu celular para o QR Code que está na tela e venha também participar aqui do mundo da Tom. Hoje, no Juntos para Somar, a gente vai falar sobre empreendedorismo, música como negócio e o tal do ser autônomo. O que é ser autônomo? A gente tem um convidado aqui que ele une paixão pela música, visão de negócio e uma mentalidade empreendedora única. Bati um papo com ele aqui nos bastidores antes de a gente iniciar aqui nossa gravação. Eu já sabia quem era ele, mas vou assumir que, batendo esses 10, 20 minutinhos de papo com você aqui, você já me impressionou bastante com o seu conhecimento, com sua história. E sem suspense, né? Estou aqui com Eric Pincel, que você vai ter que me explicar o porquê esse pincel do seu nome, né? Sócio de uma produtora que movimenta o cenário da música baiana, de academias renomadas aqui, franquia de alimentação, e ele vem compartilhar um pouquinho de sua experiência aqui sobre como transformar paixão em profissão. Eric, seja bem-vindo. Antes de a gente iniciar nosso bate-papo aqui, conta um pouquinho, assim, resumidamente, sua história para a gente, para quem não te conhece. Gente, obrigado primeiro pelo espaço, pelo convite. Eu sou fã de quem abre espaço para falar de coisas construtivas. E o projeto Juntos para Somar é muito disso. Então, Eric Pincel. Pincel virou meu sobrenome. De fato, virou um sobrenome. Resumidamente, quando a gente fala sobre amor, combustível do que você faz na vida, eu comecei lá atrás. Eu tenho uma formação em administração, 2 pós-graduações na área, e um dia eu fui me meter a ser dançarino. E aí uma coisa começou com uma brincadeira, virou uma verdade. Eu sempre digo, tem gente que gosta de jogar bola, futebol, baba da semana. Eu gostava de dançar. E aí comecei foi o que me levou, inclusive, ao mundo do entretenimento. Só que naquele momento eu trabalhava num banco. Então eu trabalhava no ar-condicionado, paletó e gravata. E eu comecei a dançar. Começou a aparecer alguns trabalhos profissionais na área. E aí era camiseta e shortinho. E o preconceito era muito latente naquele momento. Sim. E eu precisava, naquele momento, né, falando de coisas de 2008, 2010, não se tinha tanta evolução na comunicação como o WhatsApp, o Instagram ainda não existia. Era MSN e no máximo Facebook. Então, eu criei um personagem, que era o Pincel. Como é seu nome, Pincel? Pincel. Mas seu nome, Pincel, sua mãe deu esse nome? Deu. E aí, era uma forma que eu tinha das pessoas não linkarem que aquele cara que estava ali dançando não era o mesmo cara do banco. Era o alter ego do Eric. Exatamente. Até porque se o banco soubesse daquilo ali naquele momento, certamente a possibilidade de demissão era alta. Então, como eram duas profissões, 2 funções sociais, não vou nem falar profissão, 2 funções sociais completamente diversas, com preconceito, aquela coisa de eu me descobrir, não saber se aquilo ali iria adiante ou seria apenas uma brincadeira. Sim. Eu consegui construir esse personagem do Pincel como uma forma de esconder a outra face que eu tinha do cara trabalhador lá no banco. E esse profissional Pincel, ele começou a tomar forma, ele começou a ganhar espaço, ele começou a entender que aquele mundo ali
era promissor, inclusive financeiramente. Eu sempre brinco falando assim, em terra de cego, caolho é rei. Quando eu cheguei para dançar, eu vi várias oportunidades profissionais que não eram ocupadas porque as pessoas não sabiam, queriam ser tratadas como profissionais, mas não sabiam dar ao mercado atitudes de um profissional. E foi aí onde eu entrei no mercado e consegui me destacar e ver coisas onde a maioria dos meus colegas não enxergavam. Foi aí onde eu consegui entender o YouTube como uma fonte de renda naquele momento. Foi aí quando eu consegui entender que a academia você poderia ganhar uma grana certa, segura, sem depender de eventos, que é uma coisa que hoje tem, amanhã não tem. Não tem uma estabilidade financeira através daquilo ali. Eu comecei a ocupar espaços em que estavam abertos no mercado. Daí eu consegui linkar muito do que eu aprendi na faculdade de administração numa prática de um mercado que era muito e continua ainda sendo muito mal explorado. E foi daí, inclusive, que eu comecei a guinar eventos. Entender o que é evento e comecei a olhar para os eventos da mesma forma. Pô, isso aqui tem muita coisa que está faltando. Muita coisa que pode ser explorada, que precisa ser explorada. E aí eu fui começando essa caminhada. E aí teve a hora que o Eric e o Pincel tiveram que se unir. E aí veio o lado da gestão, o lado do empresário, administrador, e o lado da figura que entrou, que me levou para esse meio de eventos, de produção. E aí que cá estou. Que massa, velho. Então, na verdade, tudo começou como pode-se dizer, um hobby. Isso. E aí, através do seu olhar empreendedor, que muito deve ter tido ali, obviamente, do seu interno, sim, mas também da sua formação de administração, que te ajudou para poder você galgar esses passos de negócio dentro de algo que a maioria das pessoas enxerga como hobby, ou não tão profissional, né? Ou não dão valor ao trabalho que tá ali dentro daquele contexto. Às vezes, a coisa que eu mais ouvia. O que é que você faz da vida? Eu danço. Não, mas você trabalha com o quê? Eu danço. Mas você trabalha com... Não, eu sou dançarino. Assim como quando você fala hoje, o que é que você faz? Eu sou músico. Não, e o seu trabalho? Eu sou músico. Então, algumas profissões elas não são reconhecidas socialmente ou elas têm um peso menor para a sociedade. Nessa caminhada, né, eu tenho um irmão que ele é engenheiro civil. Eu lembro que as pessoas perguntavam para minha mãe, encontrava minha mãe na rua. E aí, como é que estão os meninos e tal? René está bem, trabalhando numa obra em tal lugar e tal. E Eric Tá aí. Não posicionava, porque o que eu vou falar? Pô, meu filho estudou, fiz meu papel de mãe, dele caminho. E ele, de repente, vai todo na contramão. Então, assim, foi uma escolha muito difícil, mas que eu tive combustíveis e desafios que me levaram. Eu tenho um primo meu, Thiago, que ele diz uma coisa muito importante. Eu sou um péssimo dançarino e um excelente marqueteiro da minha profissão. Então, isso me colocou em alguns lugares, mas é exatamente pelo ponto de poder enxergar as brechas que existiam no mercado, né? Você falou isso aí, né? Sobre o posicionamento e sobre tomar essa decisão difícil. Como é que foi para você sair de um emprego, teoricamente, que enxerga como estável, tô no banco, formado em administração, para ir para uma área que é totalmente incipiente, de um modo geral, que as pessoas não dão 100% de valor, enxergam como um extra ou algo que vai só agregar, mas não como uma profissão. Como foi para você tomar essa atitude corajosa de sair do seu emprego e começar a trilhar esse caminho? Eu comecei esse caminho, eu tinha 20 anos. Então, eu não tinha uma maturidade pronta naquele momento para falar assim, eu vou assumir isso aqui. Foi uma aventura no início real, porque o coração bateu mais forte. Eu posso dizer assim que o sentimento me levou a tomar essa atitude. Eu lembro que eu me formei em 2008 e aí meus colegas começaram a trabalhar e eu sempre ouvia muitas reclamações. Fui para tal empresa, estou em tal lugar, fui transferido para tal lugar, mas não estou feliz, é muito trabalho, é muita demanda, não consigo viver, ganho bem, mas não consigo viver. E eu ficava olhando, quando eu estava em Porto Seguro dançando com um grupo de dança, eu todo dia conhecia gente, todo dia era evento, eu vivia. E aí a contrapartida era o quê? A insegurança. A pergunta que eu mais ouvia era: o que é que você vai fazer quando você tiver 30 anos? Era a pergunta que eu mais ouvia. E isso ecoava dentro de mim. Como eu preciso resolver minha vida até os 30? Aí vem a pergunta: como? Numa profissão desvalorizada, que nem é vista como profissão e que, em senso comum, as pessoas falam assim: ganha-se pouco.
Então, eu ficava me perguntando todos os dias, meu E Deus. talvez nem seja verdade, né? Então, é isso que eu falo. Dentro da minha área da dança, a dança, por exemplo, me levou para a educação física, né? Sim. E eu sempre digo aos alunos, quando eu dava aula na pós-graduação, a gente pode ganhar como médico. O mesmo valor que um médico ganha num plantão, vamos colocar aqui uma média de R$ 1.200 bruto ali. A gente ganhando menos, porque o médico ele vai emitir uma nota fiscal, ele vai ter uma questão de imposto em cima, tudo uma formalidade que muitos profissionais de educação física não têm, por exemplo, dando personal. Sim. Então, o cara está ali, vamos dizer que ele atende ali 8 pessoas, cobrando 120, que sejam R$ 100. Vou botar assim para arredondar a conta, ele ganha 800, sem pagamento direto de imposto. No dia, né? Trabalhando 8 horas e não 12 no dia. Então, assim, a profissão ela não tem o reconhecimento social. Mas tem oportunidade. Tem possibilidades e oportunidades. E eu estou falando de uma perninha só, assim como era na dança. Por exemplo, a primeira grande chave que eu entendi foi quando eu fui substituir colegas em academia, porque um colega tinha, eu tenho que ir para Porto Seguro que eu vou ficar um mês lá dançando. Ou eu vou fazer show com tal banda, eu vou precisar faltar uma semana. Sim. Aí chamava sempre alguém abaixo tecnicamente dele, para não tomar o emprego dele. Como eu estava começando, eu era esse cara abaixo. Você pode substituir minha aula? Aí eu chegava lá, às vezes o dono da academia não estava informado de quem eu era. Porra. Eu chego, quem é você? Não, eu vim dar aula. Vim dar aula para quê? Então, não existia nem comunicação entre o dono ou o responsável da academia com o substituto e nem com o professor de dança. Sempre foi uma coisa meio que à margem dentro daquilo ali. Sim. E aí eu comecei a perceber que eu chegava no horário, saía no horário, andava meio que pela sombra ali, porque era ainda meio tímido na profissão, e os caras achavam massa. Porque o gestor ali, ele não entendia nada de dança. Tecnicamente, se minha aula fosse meia boca para baixo, mas eu chegasse no horário, saísse no horário, não tivesse problema com o aluno, para ele era suficiente como empresário, porque ele não queria ter a dor de cabeça. Ele não estava vendo a parte técnica da aula, ele queria ver a rotina acontecendo pro aluno dele. Exatamente, ele só não queria que 8 horas da noite, quando ele estivesse no descanso da casa dele, o celular dele tocasse. O professor de dança não veio, está atrasado. E isso repetidas vezes. Sim. Quando eu peguei essa primeira chave, eu falei, opa, tem um espaço aqui. E aí, quando o cara vinha conversar, gostamos do seu trabalho, a gente quer que você fique aqui, como é que faz? Eu falei, então, muito obrigado, mas eu não tenho como ocupar o horário que é de um colega meu, que me indicou para estar aqui. E assim, eu só vim também trabalhar no lugar dele, neste momento, por ele, porque o valor que foi repassado foi abaixo. É a primeira pergunta do cara. Quanto foi que ele te ofereceu? Porque era o cara que me pagava, não era a academia que me pagava. Sim. Aí eu falava assim, ele me pagou X. Aí ele, não, mas eu pago, sei lá, eu pago 50, como é que ele te pagou 60? Eu falei, porque ele estava precisando de mim para substituir. Então o cara falou assim, o cara está aceitando nem 60, eu pago 50, não está sendo 60. Então ele já entendia que eu tinha um valor agregado ali diferente, mas por outro lado, ao mesmo tempo, ele sabia, esse cara não me deu dor de cabeça. Então você já começava seu processo de se posicionar como profissional, uma pessoa que tinha realmente valor dos mínimos detalhes. Exatamente. Né? E aí começava essa percepção diferente do mercado em cima disso. Tanto que eu sempre brinco, geralmente a galera ela começa em academia de bairro, para depois ela vir para os grandes centros, né? Para essa academia de nome. Eu consegui ter a sorte, através disso, de me iniciar muito rápido nas academias de maior nome, dos maiores centros, que tinham relação com pessoas de cunho social maior. Poder aquisitivo, né? Poder aquisitivo maior. Então, assim, para mim, já comecei diferente a partir dessa brecha que eu entendi. E como eu me coloquei em cima disso. Eu acho isso massa, porque você está trazendo um cenário que ele está muito atrelado a uma experiência sua no ramo de educação física, de dança, mas o que eu vejo de experiência própria é que isso tem em quase todas as profissões, principalmente com pessoas que ainda estão inseguras ali no que realmente faz, né? E aí você tem dois cenários. Você tem a pessoa que ela é muito boa, mas ela tem medo de cobrar. E tem a pessoa que não é tão boa assim e acha que deve ganhar muito bem. E aí, acho que o que fica de lição aqui pelas suas palavras é, velho, primeira coisa, você tem que se posicionar como profissional e fazer um bom trabalho. Se você faz um bom trabalho, independente do preço que você cobre, você vai ser reconhecido. Porque eu ouvi outro dia, eu acho que foi Bruno Perini falando, né, do podcast Os Sócios, que ele fala que reconhecimento para homem, para adulto, é dinheiro. Então, se a pessoa vai te valorizar no dia que ela te pagar aquilo que você realmente merece. Mas para você merecer esse valor que você acredita, você tem que também fazer o seu caminho. Você mostrar que realmente você merece aquele valor, né? Eu vou fazer um paralelo, inclusive em cima desse livro de Flávio Augusto aí, Geração de Valor. Quem está vendo aí, recomendo.
tá? Dá uma olhadinha aí, que esse livro é muito bacana. Coincidentemente, estou olhando para ele aí. Esse livro ele me inspirou com uma frase que tem nele, mais ou menos, que é empreender, resolver problemas, algo nessa linha. Porque o médico, na sociedade, ele é altamente bem visto? Porque as pessoas sempre veneram o médico, porque você vai nele quando você precisa. A gente tem uma cultura de procurar um médico quando a gente está mal. Isso. Não com uma cultura do preventivo. Porque se tivesse a cultura preventiva, quem ganharia tão bem na sociedade não seria o médico, seria o profissional de educação física, que está ali para antever, te tirar a possibilidade de precisar de um médico. Sim. Tá? Então, esse livro ele fala sobre isso. Quando você é o cara que você chega precisando de mim, meu irmão, você vai pagar qualquer coisa e vai achar tudo legal que eu fizer, desde que eu solucione o seu problema. E eu estou falando do médico porque é o extremo, né? Que você vai, muitas vezes, dando sua vida na mão do cara. Mas o seu dia a dia ele tem vários pequenos problemas que lhe incomodam. E o empreendedorismo começa a partir daí. Quando você cria um trabalho, quando você cria uma possibilidade de resolver o problema do próximo. Se vai ser dançando, se vai ser treinando, se vai ser fomentando um evento, se vai ser cuidando da sua saúde quando você mais precisa, se vai ser o advogado criminalista que vai lhe tirar da cadeia, não interessa. Você está resolvendo o problema. Então, quanto maior a sua habilidade em resolver problemas dos outros, maior o valor agregado do seu trabalho. Surreal. Tá nesse livro aí, confira lá. Muito bom. Empreender é solucionar problemas. E eu vou mais longe, não só empreender externamente, mas o intraempreendedorismo. Se você quer ser um funcionário valorizado, que tem salário alto, geralmente as pessoas que têm bons salários são pessoas que estão ali para resolver problemas. Exatamente. Muitas vezes você está para o celular do dono não tocar. Às vezes você está ali só para isso, evitar ligações. Exato. E aí, quando você entende essa dinâmica, seja lá em que área você atue, fica tudo muito mais fácil. Qual é o problema? O pensamento número 1 do ser humano é: eu já tenho problema demais na minha vida. A gente se coloca no lugar de vítima sempre. Ah, porque eu não estou bem em casa com minha esposa, porque eu não estou bem no meu trabalho com meu patrão, porque eu não estou bem com meu vizinho, porque na reunião lá do prédio a gente discutiu sobre um interesse comum. E aí eu não quero resolver o problema dos outros. Amigo, se você não estiver pronto para resolver problema, você não está pronto para evoluir na pirâmide social, na pirâmide profissional. Exatamente. Porque você só vai começar a ganhar dinheiro na sua vida quando você estiver apto a resolver um problema muito grande. E quanto maior esse problema, melhor a cobrança que ele pode fazer por ele. Então, lá atrás, quando eu fui dar aula de dança, o primeiro problema era livrar o celular do dono da academia de tocar no turno da noite, que geralmente aulas coletivas é à noite. Sim. É à noite é quando o cara já pegou o processo administrativo inteiro, cansou, tá em casa descansando, ele não quer receber ligação. Ele está assistindo o jogo do Bahia, do Vitória. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, tinha uma aula que nessa coisa de não tomar o lugar de quem me ofereceu, o cara falou assim: tá, vou te dar um horário aqui para você dar uma aula diferente do dele. Vamos ficar os dois dando aula. Aí fui para um horário que não era um horário nobre. Eu dava aula às 8 da noite. Era de 8 às 9. E dia de quarta-feira tinha jogo. E aí eu lembro que o cara falou assim: porra, minha maior alegria é poder assistir o jogo do meu Bahia, porra, sem meu celular tocar. Eu sei que você vai dar aula, tá ótimo. E era isso aí. Eu ia pegando esses insights e ia carregando no meu dia a dia. Aprendendo com cada ponto, né? Muito, muito massa. E aproveitando, né? Para quem tiver interesse de se aprofundar um pouquinho mais nesse livro, Geração de Valor, tá até aqui na nossa estante. Quer deixar o link no nosso bio. Entra lá e compra, que você vai ter muitos aprendizados aí do Flávio Augusto para você crescer profissionalmente, crescer como empreendedor e conseguir trazer esses aprendizados também para o seu dia a dia, tá? Eric, você hoje está muito conectado, né, com a música, Sim. Principalmente aqui no cenário baiano. Conta pra gente um pouquinho como é essa sua atuação aqui no cenário baiano com a música e como é que você está inserido nesse cenário? Então, hoje eu sou sócio da Audioplay, uma produtora que ela tem 3 produtos como bandas, né? A gente faz parte da gestão da Timbalada, que a Timbalada, ela não é uma banda, ela é um mundo. Tanto que a gente acabou de gravar agora um audiovisual chamado Universo Timbalada. A Timbalada é um mundo. 32 anos de história. Um gênio foi criado disso, Carlinhos Brau. Eu tenho um cara iluminado e abençoado que está à frente do vocal, que é Deni, que é, para mim, uma das vozes que mais representam musicalidade no Brasil. É um cara que canta qualquer ritmo de forma confortável. E ele conseguiu entrar na Timbalada, que já tinha um histórico absurdo de grandes cantores, e fazer o nome dele e deixar uma marca assim indiscutível, né? A Timbalada revitaliza, diz uma das músicas, né?
E Deni, ele assumiu o vocal sozinho e eu sempre digo que ele conseguiu renovar a Timbalada 10 anos. Surreal. E foi uma empreitada muito dura. Apesar de que é curioso todo mundo ter essa colocação. Deni entrou na Timbalada. Deni vive a Timbalada desde os 12 anos de idade, porque ele entrou na Timbalada com outro projeto social. Ele era percussionista, né? Ele, na verdade, ele sempre foi cantor. Sério? Olha que loucura. Caramba. A história dele é muito bacana. Deni, ele estava num projeto social em Camaçari. Ele é de Camaçari, ele não é de Salvador. E um dia ia se ter uma visita de um tal de Carlinhos Brau nesse projeto social. E aí o pessoal tinha uma banda percussiva. Sim. E essa banda percussiva, no dia que Carlinhos ia visitar, o cantor faltou. E o pessoal, meu Deus, e agora o cantor faltou? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ah, pega a Denilson ali, rapaz. Denilson, o irmão dele canta, ele deve saber cantar. Botou ele para cantar. Quando ele começou a cantar, Carlinhos olhou, chamou o responsável e falou assim: esse menino tem uma luz diferente. Quero levar esse menino para Salvador. Você pode levar ele? Eu estou começando um projeto social que vai se transformar em uma banda. Leva ele lá. E ele, com 12 anos, começou a frequentar o Candial. Isso foi antes de iniciar a Timbalada? Exatamente. Ele pegou o processo de formação da Caramba. Timbalada quanto banda. Isso aí é novidade Ele pra mim. até pode falar que ele é um dos ele realmente é o primeiro cantor da Timbalada. É como se ele tivesse entrado primeiro do Quininha, vamos dizer assim. Então ele entrou na divisão de base. Exatamente. Ele é cria realmente ali da Timbalada. E ele não podia cantar muito por causa do horário. Era menor de idade. Então, às vezes ele ia para o ensaio, cantava uma música e voltava para casa. E ele viveu isso e foi ganhando espaço como músico, foi ganhando espaço como cantor, até que ele encabeçou o projeto como um todo, né? Então, tem isso. A Timbalada é formada, por isso que eu tenho o presente de estar, né? É um projeto sociocultural e musical. Tem Vina Calmon, uma história linda também. Ela vem do interior de Pernambuco, vem para a Bahia uma banda chamada Xerife, passa, salvo me engano, 5 a 8 anos, alguma coisa assim, que é uma banda de axé. Ela desponta, o Cheiro de Amor olha para ela, leva ela passa mais de 10 anos no Cheiro de Amor, com uma passagem massa, Vina gravou com o Lucas Luco na época do tempo áureo dele, ela teve Julio Iglesias, que ela tem um clipe com ele, fez muito trabalho bacana, e aí Vina entende que o momento dela musical precisava dar um novo salto, e ela vem para cá junto com a Salvador Produções e Audioplay, que é a minha empresa, e a gente começa a fazer um trabalho novo agora, dando uma identidade musical, misturando o que ela viveu no Pernambuco, que o forró é muito latente, com o que ela comprimiu aqui do axé, o que ela absorveu do axé, e está fazendo uma célula rítmica musical aí muito bacana, muito nova. E tem o El é um menino que está há 1 ano com a gente, ele veio da internet, ele é um menino que gravou um vídeo com um cavaquinho Nova geração, na né? Praia da Ribeira e simplesmente juntou 25 milhões de visualizações em um vídeo. Caramba. Ele simplesmente potencializou uma música que tinha sido gravada 10 anos antes do grupo Revelação. Sim. Ele trouxe essa música de volta. Eu vi aquele vídeo ali. Engraçado, a maioria dos comentários era de como se ele fosse do Rio, primeiro pela música, Sim. segundo pela estética dele, e porque ele estava gravando numa praia na Cidade Baixa. E nem os soteropolitanos muitas vezes reconhecem as belezas naturais da nossa cidade. Que surreal. Como ele morava lá e gravava muito lá, o pessoal achava que ele era do Rio, porque eles não reconheciam aquelas praias como praia de Salvador. E aí esse menino vira uma potência. Hoje ele está aí trabalhando com a gente em 1 ano e vem conseguindo coisas mágicas também. E eu acredito que ele é um menino que vai colocar o que a gente chama de samba e que lá fora é conhecido como pagode. Ele é um potencial representante no setor comercial dessa música. Porque você tem Menos é Mais em Brasília, você tem Atitude 67 no Mato Grosso, você tem a Cato São Paulo, você Rio de Janeiro tem Celeiro. A nível nacional, no setor comercial hoje, não se tem ninguém da Bahia nesse ritmo. Esse ritmo aí. E eu acredito que ele vai ser esse nome. Tenho muita fé que ele vai ser esse nome. É um outro produto nosso aí. Então a gente tem um presente de ter uma grande instituição, entidade, a Timbalada. A gente tem Vina como uma revelação, como um projeto sólido, se consolidando, e o El como uma revelação aí. Além disso, a gente se associa a eventos. A gente fez ano passado e camarotes também. A gente trabalhou o Camarote Pride, que foi o primeiro camarote LGBTQIAPN+, dentro do Carnaval de Salvador. É uma marca de São Paulo que veio para cá com a gente. Foi muito bacana a experiência. Aprendi muito a trabalhar com esse público. E teve o Camarote do Pida na Barra, que foi o primeiro ano do Pida na Barra, que foi muito legal a experiência também. E é isso. É a nossa caminhada aí com isso aí. Você fala isso parecendo até que é pouca coisa, né? Porra. É muita coisa. Muito bom, velho. Muito trabalho.
muita crença e o pensamento é o mesmo daquele de 2008 ou 2010 lá atrás. Entender onde é que está faltando ou onde é que tem problema para a gente solucionar. Onde tem as oportunidades e quais problemas vocês vão solucionar, né? Exatamente. Muito massa. E você falou o El, né? E o El. Ele tá numa fase boa, porque aqui, pelo menos eu vejo em Salvador, tendo muita essa pegada. Tanto é que até Léo Santana criou agora o show, o Pagodinho, né? Isso. E tal. Então, o público tá querendo consumir mais desse produto. Isso. E ele chegou num momento muito bom, né? Eu acho que eu fui presenteado com poder conhecer ele exatamente no momento que essa célula musical rítmica está sendo muito aceita. O samba, ele... inclusive, ele faz parte da história do carnaval soteropolitano, né? Porque você tinha lá atrás, estou falando da década de 60, 70, você tinha os carnavais de grandes clubes, Clube Baiano de Tênis, Yacht Clube, Clube Espanhol, Clube Português, que eram aqueles carnavais de máscaras, sim, bailes formais. E a galera, o povão, curtia fora sambas e batucadas. Então, o samba ele teve muito presente aqui na nossa construção musical. Que tinha também, né, Mudança do Garcia, que é uma pegada mais de samba isso mesmo. Isso aí. Né? E, então, esse samba ele sempre foi muito consumido pela base da pirâmide social. Muitas vezes, a alta camada tinha um preconceito muito grande com isso. Aí você tem projetos como a Tardezinha, que fura a bolha e trabalha para todos os nichos aí. Aí você tem Léo, que vem com pagodinho. E que bom que Léo está fazendo um projeto desse para representar a gente nesse cenário, como eu te falei, que tem uma necessidade de ter um baiano ali. Sim. Ele também fura essa bolha, extravasa. E o El vem pegando essa esteira de todo mundo aí com um momento diferente. Ele é da internet, ele é um menino jovem, que vem com uma nova linguagem, fala para uma nova geração. E eu estou sendo muito feliz de estar vivendo com ele esse momento da música e esse momento da vida dele. O El é o cara que apostou tanto no que a gente falou, que ele também ele fez a grande aposta dele. Ele trabalhava na Marinha. Sim. Largou a Marinha. Ele largou a Marinha para viver da música. Então foi uma aposta gigantesca que ele fez. Então tá explicado porque ele tocava lá na Cidade Baixa. Ele tava lá no INEMA, na Marinha, tocava um pouquinho. Saía de bicicleta, às vezes ele ficava no hospital, ali na base naval, no hospital ali do comércio. Saía correndo para pegar o pôr do sol para poder gravar a vida dele de bicicleta. Caramba, que louco. E hoje vive da música. A gente conseguiu transformar isso na vida dele. Que eu vivi isso, como eu falei mais cedo, né? De poder viver de algo que você acredita. Eu consegui durante muito tempo viver da dança. Quando ninguém acreditava nisso, o El foi a mesma forma. Hoje ele vive da música. Ele ajuda em casa com a música. E na sua visão de empresário, né? Você, mais de 20 anos, né, de mercado. O que é que você enxerga de oportunidades e desafios na Bahia para o axé, para o pagode? Como é a sua visão com relação a isso? Sua visão de empresário real, de fato, assim, no processo? O primeiro grande desafio, acho que hoje, é você entender o que você entende, o que você percebe que é seu, para você começar a trabalhar. Não adianta você querer ser um empresário de pagodão se você não viveu em nenhum momento da sua vida aquilo ali. Não adianta. Por quê? Porque o entretenimento ele precisa ter uma base, ele precisa ser baseado em experiências. Experiências pessoais, para você saber o que é bom, o que é ruim, o que é que acontece e o que não acontece. Então você vê todo, por exemplo, a Timbalada, ela é um movimento de rua. A música baiana ela vem muito da rua. Se você não é o cara que está na rua para entender o que é que as pessoas compram, e não é comprar como produto, mas comprar como algo seu, a Timbalada é exemplo disso. As pessoas se pintam para ir para o ensaio da Timbalada. É surreal. Você está incorporando aquilo ali. Timbalada é um movimento, né? Exatamente. Então você se pinta, você fala assim, a Timbalada, além da Timbalada, alguém conseguiu fazer isso? O Pagodão conseguiu. De City, na época do Fantasmão, as pessoas pintavam metade dos seus rostos para ir para a rua. As pessoas incorporavam o Fantasmão. Hoje você vê o movimento do Baiana System, as pessoas comprando aquelas máscaras que representam o Baiana System. Eu conheço gente que tem tatuagem do Baiana System. Então, isso é de uma grandiosidade incrível que a nossa música tem. Mas para você chegar nesse ponto, você precisa viver isso. Você precisa sentir o arrepio na sua pele. Você precisa entender o que é que rola ali, no bastidor e na prática. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, hoje eu vejo, por exemplo, para mim, o pagodão da Bahia mesmo, tem grandes chances de ser algo muito maior do que ele já é. Falta-se organização. Falta sentar artistas, sentar empresários, entender qual é a linguagem que o pagodão pode falar. Porque, por exemplo, o pagodão ele é pulsante, ele é dançante. A dança ela é moda, o TikTok está aí para provar disso. Ela vive, ela respira, o mundo respira a dança. O TikTok vive em função da dança.
grande parte do TikTok é provavelmente da dança. E a gente tem um ritmo, uma sala musical dançante que é pouco explorada. O digital dessas bandas não são nem um terço do que, por exemplo, o sertanejo é, do que o funk é, do que o trap é. Por que a gente não consegue alcançar isso? Talvez falte organização. Então, aí eu vejo, por exemplo, aí hoje, um lugar muito grande de oportunidades. Hoje eu vejo o Flavinho voltar com o Pagodaste se posicionando bem. Hoje eu vejo agora, semana passada, a Márcio Vitor fez um ensaio. Piscirico das Antigas era o nome do ensaio. Sim. E foi lotado e foi lindo. Eu soube, não fui, mas eu soube que foi lindo. Eu assisti, teve transmissão ao vivo no YouTube, inclusive, eu assisti, foi top. Os meninos Rafa Cal fizeram lá lindo. Rafa e Henrique, os irmãos, super felizes com o projeto. Aí você tem o Rubinho, que vem e grava uma música Chuco, que foi uma música de, sei lá, 10 anos atrás. Ele dá uma repaginada da música e volta. Então, assim, será que o Pagodão deixou de existir ou durante algum tempo ele foi na contramão do que o mercado precisava? Eu acredito que ele foi na contramão e hoje ele está se entendendo numa nova perspectiva. Tem espaço. Você vê hoje Safadão investindo pesado no Arrocha. A Arrocha sempre esteve aqui e a gente pouco valorizou. Sim. Você tem Silvano Salles há anos vivendo do Arrocha. Você teve Nara Costa, você teve o próprio Pablo. Você vê o Thierry que despontou, levou a Arrocha para o Brasil. E aí hoje você vê a Arrocha latente no estado do Ceará. Pô, e por que a gente nunca se organizou com a Arrocha aqui dentro? Você vê o que Pablo fez agora no pós-Réveillon aqui, gravou o audiovisual dele, usando a estrutura da Boca do Rio, ele simplesmente fechou os portões porque não cabia mais gente. Sozinho. A gente teve o Festival da Virada com grandes nomes e Pablo fez sozinho o que a prefeitura fez com uma grade extensa. Você teve o Arrocha Salvador ano passado que, se eu não me engano, foi recorde de bilheteria no ET. O bloco que eu acho que Pablo nem toca mais em carnaval, né? Ele parou um tempo, sei lá, mas eu lembro que a última vez que eu fui pra Pipoca, o bloco de Pablo era tipo assim, insuportável de tanta gente. Pois é, não então... tinha condições de você estar na rua quando o bloco dele passava. E olha que curioso, a gente tá falando de um ritmo que estava aqui, está aqui, presente aqui, e alguém lá fora valorizou e tá levando esse ritmo. E eu tô dizendo aqui hoje, pode gravar aí, ó. A Arrocha é a nova febre nacional. Vai ser brevemente a nova febre nacional, como o sertanejo há pouco tempo atrás foi, como o axé na década de 90 foi. Traduzindo, temos oportunidades aqui, né? Muitas vezes mal exploradas. Até porque a gente estava nesse bate-papo antes, a gente na Bahia ainda carrega muito o pensamento colonial. E infelizmente, a gente tem uma distância social muito grande, né? Dizem que 10% do nosso PIB está na mão, 90% do nosso PIB está na mão de 10% das pessoas. Então essas pessoas detêm poder de gerar moda, de gerar oportunidade para onde elas querem. Sim. E essas pessoas, aí volta ao que eu falo, elas não vivem os movimentos populares. Essas pessoas não se permitem ir para o gueto, entender o que é a rocha, entender o que é o pagode, entender o que é o movimento do axé. Então muitas vezes os nossos movimentos culturais e musicais não são alavancados da maneira que eles merecem, porque o topo da pirâmide não vive isso e não acredita nisso como negócio. Vou aproveitar que você trouxe esse ponto que é polêmico. A gente até comentou aqui antes, Sim. né? Que eu sempre enxergo o mercado, não só do entretenimento, mas geral de Salvador, como um feudo. Sim. Então você tem poucas pessoas com muita grana que vão ditar e direcionar o que é que vai acontecer em Salvador, principalmente em Salvador, mas na Bahia de modo geral, né? E aí a minha pergunta é, você acha que falta a união dos empresários para poder encarar o que... Porque, um exemplo que eu vejo, né? Poxa, tem carnaval, a gente tá comemorando agora esse ano 40 anos de axé. E se a gente for pegar os últimos 10 anos, o carnaval ele mudou muito. Sim. DJ na pista, os blocos afros eles continuam sem a atenção que deveriam ter. O próprio axé, você tem poucos cantores realmente que alavancam ali o processo. E até os mais famosos também estão um pouco mais... Os caras já estão, 30 anos tocando. Os caras também estão na época de dar uma freada e vir novas pessoas, né? Mas você acha que falta união dos empresários para poder cuidar melhor do que é que vai ser tocado, de como é que vai ser direcionado? Como é que você enxerga isso? Para falar de hoje, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Sim. Tá? O movimento musical da Bahia, né? O Axé Music, que eu entendo como movimento musical e não como ritmo musical, porque se você ouvir a sonora de Chiclete com Banana, Bel Marques hoje, ele é um galope junino acelerado. Se você ouvir o samba reggae do Ludum, é completamente diferente do que Bel faz.
Se você ouvir a timbalada, era completamente diferente também do que o Olodum, mesmo sendo uma banda percussiva, faz. Se você ouvir Cláudia Leite, é muito diferente do que a timbalada faz. Então a gente aqui não está falando de ritmo. O axé foi um nome dado a um movimento de música carnavalesca baiana. A gente, quanto baiano, precisa primeiro entender isso. E dentro desse movimento, eu vou fazer uma coisa bem curiosa. Eu vou falar até olhando para a câmera aqui. Olha que curioso. Sai dentro desse movimento musical, na década de 90, um novo ritmo, que era comandado por Gera Samba, que vem o Terra Samba, vem o nome Gangue do Samba, Harmonia do Samba. Onde é que entra o nome pagodão aí, Bé? Onde é que está o pagode? Pagode, assim como o axé, foi um nome dado por algum empresário que quis escantear aquele novo ritmo musical dentro desse movimento como algo para preto, pobre, periférico. Não presta, não é legal. O axé é isso aqui, ó. O axé é Durval, é Bel, é Ivete, é Cláudia, música de carnaval. Pronto. Vamos separar, vamos segmentar, né? Exatamente. Que é uma briga que já teve desde o início. Desde o início não, né? Mas desde quando eu me entendo por gente, que é carnaval segregado, tem corda, quem tem dinheiro tá dentro da corda ou tá nos camarotes. Uhum. E quem não tem é o povão. Só que a gente esquece uma coisa que eu observo na minha carreira como empresário, como pessoa, que o dinheiro, ele tá no povão. Exatamente. É a massa que traz a grana. Eu trabalhei durante muito tempo como consultor comercial externo, e aí você vai nos bairros periféricos, é onde rola a grana, velho. É muito dinheiro na rua. É onde tem gente, meu irmão. Tem muita gente circulando. É muita gente. Então, eu pego sua fala e faço uma análise aí, é minha opinião, eu acho que teve muito erro do empresário de esquecer que, beleza, você tem ali 10% das pessoas que tem muito dinheiro, mas os outros 90%, se você juntar também, tem dinheiro pra caramba pra poder gastar e foi negligenciado durante muito tempo, né? Exatamente. Então, como estratégia de negócio, eu diria que o processo ali do axé e do carnaval, ele falhou, né? Exatamente. E aí começa lá quando se tem esse apartheid aí. Aí você fala assim, tudo bem, de onde vem esse pagode? Porque pagode é o que a gente aqui na Bahia chama de samba, que é o Zeca Pagodinho, blá, blá. Só que para o Sudeste, que é onde foi dito isso, aquilo lá é pagode. É o pagode de vocês, de São Paulo, o pagode do Rio, que é a música do morro. Sim. Então, foi uma correlação feita, por isso que existe o pagode, que a gente chama de pagodão da Bahia, que para mim foi o maior tiro no pé, porque talvez o pagode tenha sido a nova repaginação daquele movimento do axé, que incorporava mais dança, que aí você tem, naquele momento lá, um Jacaré, uma Carla Pérez, uma Débora Brasil, Sim. uma Rosiane Pinheiro, pessoas que não abriam a boca, porque eram dançarinos, mas que tinham expressão de imagem muito forte. Era os influências da década de 90, Exatamente. Né? Carla Pérez conseguiu vender mais brinquedos credenciados da marca Estrela do que Xuxa, que era a rainha dos baixinhos. Existia a botinha da Carla Pérez, o bambolê da Carla Pérez, a saia da Carla Pérez. Isso é um fenômeno, meu irmão. E que a gente nunca valorizou. A gente nunca valorizou. E isso foi colocado de escanteio. Então, assim, na minha opinião, eu vou fazer uma correlação aqui. Você quer me dizer que o sertanejo, que chama-se de sertanejo universitário, ouvindo ele, é igual ao sertanejo de Chitãozinho e Chororó? Não é. Mas o que é que os caras fizeram? É o sertanejo e o sertanejo universitário. Mas existe uma relação entre esse mercado, a começar do nome. É sertanejo. Trouxe, é um puxando o outro. Aqui não. É o axé, é o pagode. Depois do pagode, é o arrocha. É o tempo todo segregando. Então, para mim, o maior tiro no pé começa lá, na década de 90. Quando a gente começa a repulsar um novo movimento musical dentro do axé music. E aí o pagodão luta pela sua sobrevivência e começa a tirar para todo lado. Os grandes empresariados começam a não olhar para aquilo ali. As marcas patrocinadoras começam a não olhar para aquilo ali. E aquilo ali começa a andar sempre à margem do carnaval, à margem das rádios. Aí só vai tocar nas rádios populares, só vai tocar nos bairros e começa a ter, não tem o melhor trio para tocar, não tem infraestrutura. Então não tem como esse movimento evoluir da forma que ele merecia. E consequência, o dinheiro foge, né? Exatamente. Então, assim, o axé ele parou no tempo para mim, a partir daí. E aí você vê hoje, como eu falei aqui agora, o arrocha está surgindo lá forte, muito forte, com o Safadão puxando esse movimento lá no Ceará.
E a gente aqui, quem foi, por exemplo, do axé, quem foi do pagode que puxou algum cantor de arrocha? Não tem essa coisa de um puxar o outro. Então a gente começa, nem o empresário se percebe muitas vezes e nem o próprio artista se percebe como puxador de um movimento musical. Às vezes cada um olha para o seu umbigo, olha para si e cada um vida que sai. Então, uma coisa que eu admiro muito em Marcelo Brito, que eu tenho a oportunidade hoje de ser sócio, de estar do lado, convivendo diariamente. Marcelo Brito, num momento lá da vida dele, que Léo fala assim, pô, eu tô muito grande pro Parangolé, eu quero fazer minha carreira solo. Diferente do que todo mundo fazia, Marcelo Brito não largou Léo. Tá, Léo, vai lá fazer sua carreira solo, eu espero que você se estrepe tudo ali no arame da frente. Não. Você quer fazer carreira solo? Eu vou comprar a sua ideia também. Seu sonho é meu sonho. É pensar em pessoas, né? Só que, ó, Léo, preste atenção. Você não pode sair, eu sou Léo Santana. Vamos fazer Léo Santana e Parangolé. Depois você migra pro Léo Santana. Marcelo migrou junto com ele, Léo Santana e Parangolé, Léo. E o Parangolé morreu? Não. Não. Veio Tony Salles depois. Olha que curioso, ele passou a ter 2 produtos na mão, que não concorrem e se complementam. Sim. Então isso começa a ter uma mentalidade mais jovem, uma mentalidade mais agregadora. De evolução também, né? Isso evolui. E as pessoas falam assim, pô, por que a Salvador Produções chegou no lugar onde ele está? São passos e passos a começar a ter essa percepção que não se tinha antigamente no mercado. Eu acho que isso é muito louvável e é muito humano, porque o lugar de nós, empreendedores da música, o empresário musical, ele é um lugar meio, desculpa a força da palavra, meio escroto. Sim. Porque o que é um empreendedor musical, o que é um empresário musical? Eu estou apostando no sonho de alguém. Vou pegar o El. Eu converso muito isso com ele, que a gente está vivendo nesse momento. Eu peguei o sonho que é dele e comecei a viver o sonho que é dele para tentar monetizar o sonho do cara, velho. Mas aí tem uma caminhada junto que a gente precisa ter que não vai ser só de sucesso. E você vai ter um custo de botar música na rádio, você vai ter um custo de ter um outdoor, você vai ter um custo de ter uma banda bacana, você vai ter um custo de estar no ensaio. E se ele, que é o sonhador disso tudo, não acreditar nessa parada, não adianta ele ter todo o dinheiro do mundo. Vai tudo pelo ralo, né? Vai pelo ralo, irmão. E pelo lado, se eu não entender, pelo outro lado, se eu não entender o que é que ele quer com aquele sonho dele, eu também não vou levar ele para lugar nenhum. Qual é o objetivo, né? Exatamente. Então é muito louco, porque o empresário, principalmente quando ele pega um cara ali que está começando do zero, ele tem que sonhar, ele tem que vibrar igual, ele tem que entrar no ônibus para viajar, ele tem que ir no show do seu artista, ele tem que viver. Se ele for empresário de escritório, irmão, não vai dar nada certo. acontece. No ar-condicionado, nada acontece. Eu tenho uma máxima comigo que é o seguinte: o seu trabalho, não importa qual seja, ele precisa derramar uma gota de suor. Se não derramar em algum momento da escala produtiva, alguém derramar uma gota de suor, ele não é trabalho. Então, assim, você tem que sair do seu conforto. Você tem que ir em busca do que você acredita. Você tem que viver junto com... eu tenho que entender o que o Rode faz. Eu tenho que entender o esforço que o cara faz. Eu tenho que entender o que é que o músico está tendo ali. Eu tenho que dar a mínima condição de trabalho para aquele músico. Eu tenho que viver o sonho daquela galera toda. E aí, olha que louco. Você pega uma banda, que é um conjunto de pessoas, que dentro daquela banda ali você tem hierarquização também. Você tem o Rode que está ali para montagem, desmontagem. Você tem, às vezes, os carregadores, que são só mão de obra de transportar cargas. O Rode monta. Aí você tem um músico que está ali tocando. Dentro do universo dos músicos, você tem o cara que toca teclado, piano, sopro, que certamente tem uma orientação musical muito diferente do cara que é percussionista. Que muitas vezes, esses caras, inclusive, não se comunicam bem. Eles se veem, às vezes, como opositores. Sim. Sacou? E você tem acaba que cada banda é uma empresa por completo. Você tem um organograma, uma hierarquia completa. Exatamente, você vai ter que gerir ego. E o produtor tem que saber organizar isso, né? Exatamente, vai ter que gerir ego, vai ter que gerir necessidade. Você vai ter que, por exemplo, sei lá, o exemplo de Well. A gente comprou todo o material de percussão. Aí o cara o cara fala assim, meu violão é meu, não é da banda, do projeto. Legal, mas porque o violão, às vezes, ele é um instrumento muito pessoal. O tamanho, a empunhadura, tudo isso muda. Sim. Às vezes é uma opção do cara, às vezes o que eu vou ter não vai ser o que o cara realmente se sente confortável em tocar. Tudo bem, mas ele ganha a mesma coisa do que eu. Ele deveria ganhar mesmo, porque é o meu material de uso. Então, são várias nuances dentro de uma banda que você tem que dialogar, entender, propor, entregar. São muitos interesses. Você falou uma parada aí que me chama a atenção. Porque durante muito tempo, quando eu ouvia a questão do empresário e da banda, principalmente a mídia, ela sempre colocava os dois como antagonistas do processo. É o empresário brigando com o artista brigando com o empresário. Só que se
Um depende do outro. É uma relação simbiótica ali que um depende do outro, né? No processo. E você trouxe essa visão de, tipo, como você falou de Marcelo Brito, de pensar no artista como uma pessoa e que eu vou comprar o sonho, que eu vou fazer a parada acontecer. Óbvio, como qualquer relação, pode ter atritos e coisa e tal. Mas o empresário ele tem que estar realmente, não só no papel de vem aqui, eu vou botar a grana e vou vendo o que é que vai dar certo. Não, ele tem que estar dentro do processo do início ao fim, né? Exatamente, até para ele poder, como gestor, entender onde ele pode otimizar recursos. Véio. Além de tudo, como isso, porque como é que eu vou saber? Certo? Vamos lá. Se você não conhece o tamanho do seu instrumento, cubagem, litragem, o peso, como é que você vai saber o que você vai pagar? Se vale mais a pena você pagar um excesso de bagagem ou se você alugar o instrumento lá no ponto onde você vai tocar? Como é que você vai saber, na prática, o risco que é você ir de ônibus ou de aéreo? O que é que vale mais a pena? Será que vale mais a pena eu ter um ônibus próprio? Ou eu continuar alugando, pagando X por quilômetro rodado? Será que eu vou entender a dinâmica do que o povo que está ouvindo lá no interior, do interior, na rádio? Porque a rádio funciona muito no interior. O celular é massa, mas tem lugar na Bahia aqui, eles têm, sei lá, você pega um estado do nosso tamanho. Um estado maior que muito país aí, né? Da Europa, né, por exemplo. Na Europa. Aí você pega aqui, pense aí, cidades que você considera de médio e grande porte na Bahia. Salvador, Feira de Santana, sei lá, Barreiras, Luiz Eduardo, Luiz Eduardo, Vitória da Conquista. Você vai contar aqui, irmão, na 10. palma da mão. Então, somos um estado rural. Rural. Então, isso aqui vai funcionar para grande parte? Não, minha música tem que tocar na rádio AM ainda. Rádio AM, porque em alguns lugares ainda só se ouve AM. Sim. Essa é uma realidade que não é a minha, não é a sua, mas é de muita gente no nosso estado, e que é consumidor. Então, se você é um empresário que você não consegue perceber essa capilaridade que você tem que atingir, irmão, sua música não vai virar. Ou você vai ficar sempre dependente de um produtor que vai estar na estrada para dizer o que é que tem que ser feito ou não. Então, amigão, você tem que viver o sonho real junto. Você tem que ir para o estúdio para você entender ali a peculiaridade que se tem naquela música ali. Você vai ter que ir para a estrada para entender o que aquele povo lá gostou, te contratou por quê. Qual foi a música que o povo gostou, que não gostou? Que momento foi que a galera realmente vibrou? Qual foi o momento que o show caiu? Exatamente. Sentir, né? Então, irmão, se você não está vivendo isso aí, você não é um empresário, você é um investidor. Daí vem uma grande importância de que hoje se tem empresas que abrem possibilidades. Eu quero investir. Você vai botar seu dinheiro numa poupança, numa aplicação. Mas tá bom, irmão. Eu tenho um projeto aqui de uma banda que está estruturada assim, assim, assado. O evento está estruturado assim, assim, assado. Você pode me dar o seu capital, assumir o risco comigo, que existe, todo negócio existe um risco. Sim. E está aqui seu dinheiro implantado. Então eu vou trabalhar, você pode me pegar o seu investimento e colocar aqui. Também não tem problema nenhum. Existe isso. Uma coisa que, inclusive, a Bahia faz pouco. É como se fosse um equity. Fundo de investimento. Fundo de investimento mesmo, né? Exatamente. Você pode ter uma produtora. Né? E eu tenho 3 produtos. Esse produto aqui está estabilizado, esse produto aqui ele está chegando, esse produto aqui é um potencial. A gente pode abrir um fundo de investimento em cima disso. A Bahia pouco faz, pouco abriu a mentalidade para isso. Visão de negócio em cima do entretenimento. Exatamente. Né? Então, assim, dentro desse universo musical tem muita coisa que pode ser explorada. Eu vou falar aqui para você rapidamente aqui. Todas as bandas de Well, que está começando a timbalar dentro da minha produtora, todas elas precisam de um caminhão para carregar instrumento. Todas elas vão precisar em algum momento de van. Todas elas, em alguns momentos, vão precisar de avião ou ônibus. Todas elas precisam ter relação com a hotelaria. Todas elas têm relação com o estúdio, com rádio, com a internet. Sim. Então, é um tipo de negócio que ele abrange muita capilaridade. É um ecossistema gigantesco, né? Exatamente, que muitas vezes, como a gente falou lá atrás, no início da nossa conversa, não é visto como trabalho. Dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho. Eu tenho, não parece, não. Eu tenho 20 e poucos anos, já estou cheio de cabelo branco. E aí você falou um negócio que é interessante. Velho, dá trabalho. Trabalhar com eventos é realmente dispendioso. Como eu te falei em off, eu já trabalhei com carnaval durante 5 anos da minha vida. E era realmente... Para quem não sabe, principalmente para quem trabalha com camarote, né? Você vê lá o camarote montado ali na semana do carnaval e tudo mais, mas é pelo menos 4 meses antes que a gente começa. Projeto, separação de estrutura, logística. 1 mês antes a gente começa a montar. Então, realmente é coisa surreal. Tanto é que, na época que eu trabalhava, vinha gente de fora, de São Paulo, coisa até falava assim, velho, eu não consigo entender como é que vocês conseguem montar uma estrutura desse tamanho para a cidade toda, para um evento de 7 dias. Lá fora isso não funciona.
E realmente a gente fazia mágica, a gente faz mágica aqui com o nosso carnaval, né? Mas o que eu queria te perguntar, Eric, é tipo, além disso tudo, tu é sócio de diversos negócios, né? Você tem a parte do evento, você tem a academia, você é sócio de franquia. Como é que você faz com essa diversificação para você ajustar a sua carreira, velho? Para você ajustar seu dia e dar conta disso tudo? Ó, o primeiro ponto é você entender que sozinho você não vai para lugar nenhum. O primeiro ponto é sociedade. A cultura brasileira tem algo muito natural contra a sociedade. Porque assim, o que é que vai ser? Pô, eu não me dou bem com o pessoal de minha casa, imagine com quem é da rua. Então, por exemplo, meu sócio 01, né, que eu chamo assim, João Meirelles, é meu amigo desde meus 14 anos. Tem horas que a gente tem que dividir, velho. Irmão, isso aqui é seu, segure e deixa o outro pedaço aqui para mim. Então, por exemplo, a gente tem uma relação muito bacana na produtora, porque eu sou graxa, eu sou o cara que vou viajar, que eu vou estar com a banda, que eu vou estar a operação de estúdio, porque eu gosto disso, eu amo, eu venho disso aí, vibro isso. Sim. João é mais do escritório, João é mais do lobby, João, ele ama. Então, cada um na sua. Ele é o político da sociedade. E no final, todos os dias, não tem um dia que eu durma sem a gente não conversar. E aí, o que é que rolou do lado aí? O que é que rolou daqui foi isso. E a gente tem esse costume de estar junto, alinhando tudo que aconteceu para não se perder nenhuma arestazinha, ou tentar que não se perda. Às vezes passa, né? Sim. Quando eu te falei isso, não, porra, bicho, esqueci. Correria acaba atrapalhando, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é esse. Se você quer crescer quantitativamente, tá? Não estou falando qualitativamente, quantitativamente, você precisa ter braço para dividir. Aí, por exemplo, o João, ele é meu sócio na franquia, o João é meu sócio na produtora, que aí tem esses subprodutos aí que a gente falou. Na academia, o João já não quis entrar. Como ele tem a engenharia dele, ele já não entrou. Mas aí eu tenho Márcio e Bruno, que são dois irmãos que eu tenho. Eles são primos, eu sou ousado que entrei na sociedade. E são caras assim que a gente se divide. Por exemplo, nas academias, Bruno pega ali os turnos da manhã até a tarde. Márcio fica no meio do caminho com o administrativo e eu entro ali no turno da noite, que é quando eu começo a voltar para casa. As academias são perto de minha casa e eu estou dando a geral. E tem Betão, que fica também na unidade de Ondina, da Saúde de Ondina, que toca a operação lá geral também. Então, assim, muita conversa, reunião quinzenal, dividir os sonhos, dividir os percalços, dividir as dores de cabeça. Se eu chegar na academia lá no turno, tiver algum problema, filmo, mando para os caras. Galera, isso aqui eu não foi no meu turno, o que aconteceu, o que é que pode melhorar? E, acima de tudo, irmão, confiar. O grande lance da sociedade, o primeiro ponto, é você não olhar quanto o seu sócio está ganhando. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem que ser um acordo muito bem firmado desde o início. Ah, pô, eu entrei aqui, vou trabalhar 10 horas por dia e Pincel vai trabalhar 3. Esse cara que está trabalhando 10 neste negócio, ele tem que ganhar mais do que eu, irmão. Ah, mas o dinheiro chegou junto. E a parte do Prolabore fica onde? Tem que se entender quanto é que cada um vai ganhar de acordo com seu esforço, investimento. Aquilo que você falou, e o suor. E o suor. Isso precisa. Aí qual é o grande problema? Muita gente começa na sociedade na hora que precisa de alguém para juntar e abrir um negócio. Aí junta, faz, tá tudo legal. E depois que quando começa a coisa a caminhar, o interesse pessoal de cada um vai soando mais alto e aí começa a se perder o lance da sociedade. Então, assim, primeiro, lembre sempre por que você precisou daquela pessoa do seu lado no negócio. Porque ninguém se junta quando não precisa. Se eu tivesse dinheiro pra caralho, irmão, era tudo meu sozinho. Sim. O pensamento da gente é assim. Eu não preciso ter alguém ali comigo. Então, assim, se você se juntou é porque você teve aquela pessoa que colaborou em algo com você. Se você conseguir entender e não esquecer disso, você começa a ter uma relação saudável. O segundo ponto, transparência. Divida os problemas, divida os sonhos. Sabe por quê? Porque hoje a gente se junta com um objetivo. Vamos levantar uma hipótese aqui. A gente se juntou hoje aqui no sonho de cada um ter uma renda de 10 mil por mês. A gente ganha 2, a gente vai montar um negócio para ter 10 mil no mês. Esse é o nosso propósito, que começa igual. Depois que cada um começou a ganhar 10 mil por mês, aí você fala assim, pô, eu quero comprar minha casa própria, porque eu tô acabando de casar, então eu quero ter minha casa própria. E eu tô solteiro. Somos sócios, mas somos pessoas diferentes. Eu tô solteiro, eu quero pegar 10 mil e torrar todo em festa, em carro e viagem. Então, a partir dos 10 mil, o meu sonho vai começar a ser diferente do seu. E aí, amigo, começa o problema. Então, sempre, por isso que eu falo, sempre se ancore no seu primeiro sonho. Mudou o sonho, juntos, dialoguem e dividam os sonhos. Porque senão você vai entender assim, pô, a gente está se distanciando. Não, no trabalho a gente não está se distanciando. A
está se distanciando na vida pessoal porque cada um tem um objetivo diferente agora. Cada um tem uma jornada que vai percorrer Exatamente. e faz parte da vida, né? Exatamente. Então você tem que começar a dividir a sua vida pessoal para que o cara entenda o porquê daquela sua caminhada ali, entender que não é o distanciamento, entender que o cara não está ficando maluco porque chegou num lugar e está surtando, e respeitar o que é de cada um. Então, assim, eu consigo fazer o que eu faço hoje, ser um cara multitarefado, facetado também, porque eu tenho pessoas para dividir isso. E além dos sócios, funcionários de confiança. Eu sempre procuro trabalhar com pessoas que eu confio. Então, são amigos, são pessoas que eu tenho uma relação direta. E aí você fala assim, Eric, você contrata alguém que você não pode demitir? Eu não demito ninguém, irmão. As pessoas se demitem. Quando elas entram, eu tenho um papo muito claro e transparente. Você é meu amigo, você está chegando, seja bem-vindo. Por que você está entrando? O que é que você precisa? O que é que está legal para você? Pronto. Daqui para frente, a regra é essa, essa e essa. Se você começar a infringir essas regras durante o tempo, você que está se demitindo, você que está se colocando fora. Porque existe um acordo prévio. Tá claro o acordo, o importante é ter o acordo claro. Tá claro? Tá. Não fique chateado comigo se esse acordo vier a deixar de existir. Porque você se colocou fora dele. Porque hoje, eu, como empresário, preciso de uma pessoa que contemple essa cartilha aqui. Você está apto a isso? Ah, eu tô. Então, vamos embora. Se você não estiver apto, é você que está se colocando nesse distanciamento. Então, eu não demito ninguém. Eric, você dorme com a cabeça tranquila? Durmo. Tranquilo, irmão. Ave Maria, sem tomar nada para dormir. Se precisar demitir 1, 2, 3, 10, não porque eu me coloque diferente de ninguém, mas é porque as pessoas se colocam, porque de repente o interesse da pessoa naquele lugar, não a caminhada tá dela já não está mais alinhado e vai para um outro lugar e está tudo bem. Eu falo isso direto também dos meus negócios, que aquilo que está bem acordado não gera estresse. Exatamente. Se você sentou, alinhou, velho, se você não seguiu, velho, é um problema particular seu. O objetivo maior aqui da empresa, do empreendimento, do sonho, do objetivo, ele tem que seguir. E ele não vai parar porque você não está mais alinhado com o processo, né? Então, você deixou bem claro aqui para mim, né? Que duas coisas que ajudam muito você nesse processo de ter várias coisas abaixo de ti é pessoas. Isso. Sócios e funcionários de confiança, baseado em bons acordos, né? Isso é sensacional. E é uma coisa que nem todo mundo observa, né? Tanto é que a gente vê muita briga de sócio, muita briga de funcionário, estresses que poderiam ser sanados num bom papo inicial, né? E a palavra é essa aí, pessoas, /humano, /sonhos. Por quê? A gente vem de uma cultura, e eu gosto muito de falar disso sobre a nossa cultura, porque a cultura reflete seus comportamentos cotidianos e você muitas vezes não percebe isso. Há 200 anos atrás, amigão, provavelmente minha família é de descendência indígena, eu estava correndo pelado no mato aí, para não ser morto ou caçado. Não sei qual é a sua descendência, mas sugiro que seja africana. Com certeza. Você é de matriz africana, então você estava tomando sua chicotada. E outros, cada um no seu posicionamento aí. 200 anos atrás, irmão, se você botar uma média de vida de 50 anos, que não é, mas vou botar 50 anos aí embaixo, são 4 gerações. Sim. Então, o nosso passado sangrento está aqui do lado. Se você olhar no retrovisor, você vai ver. Muito perto. Que a gente vive isso ainda no inconsciente coletivo. Então, somos uma população que você compra uma casa de 1 milhão. Minha casa custou 1 milhão. Você enche a boca para falar, minha casa custou 1 milhão. E gastei mais 300 mil na reforma. Aí chega o pintor. Irmão, quanto é para você pintar minha casa que custou 1 milhão? Ah, irmão, custa 10 mil. Porra, é essa? Você quer me roubar? Tá caro. Então, a gente valoriza o material e não valoriza a prestação de serviço. Porque há 200 anos atrás, esse serviço era gratuito, na base da pancada. Então, se a gente não perceber que as pessoas que estão ali nos servindo junto com a gente no nosso dia a dia de trabalho são parceiros e não inimigos e opositores, a gente vai fazer com que essas pessoas não realizem sonhos. A gente vai fazer com que essas pessoas elas não trabalhem felizes, elas vão ter medo de falar qualquer assunto polêmico com você dentro do trabalho delas. Então você tem que estar aberto a ouvir. Eu costumo dizer que eu não trabalho com pessoas, eu trabalho para pessoas. Na academia eu sempre falo isso para as meninas lá, vocês trabalham desculpe, troquei. Eu não trabalho para pessoas, eu trabalho com pessoas. O seu trabalho tem que estar intimamente ligado com quem você está prestando o serviço. Não é sobre botar uma placa no aparelho, não é sobre botar um peso para alguém. Converse, entenda o que aquela pessoa está buscando naquela academia. A academia hoje, eu sempre falo isso para os meninos, a academia, por exemplo, ela é um clube. Ela é um clube social.
hoje em dia, o que é que explica você ter uma academia no seu prédio e você paga uma academia para poder ter um treino? Não, é porque lá você vai para resenha, você vai para conversar, você vai para estar fora de casa. É um ambiente social e você precisa promover isso. Aulas coletivas são importantes para isso. O atendimento do seu funcionário é importante para isso, porque o seu funcionário ele é um grande provocador. Ele é um grande... Ele é quem faz as pessoas se linkarem umas às outras. Você diz assim, fulano, vem cá, faz favor aqui. Olha, aqui é fulana, vai revezar o aparelho com você. Tranquilo, ajude ela aí para mim, na moral. Você já conectou aquelas duas pessoas ali. Se aquelas pessoas vão se dar bem ou se dar mal, é um problema delas. Mas você deu um empurrãozinho para ter uma conexão. E essa conexão vai fazer com que no dia seguinte... Boa noite, tudo bem? Porra, e aí, você não vai mais revezar para ele, mas você vai dar uma boa noite porque no dia anterior você teve uma mínima relação social com ela. Você teve uma interação. Exatamente. Então a gente tem que estar, além de prestar atenção nos treinos, por exemplo, nos cuidados à saúde daquela pessoa, você tem que promover um ambiente sadio. E hoje o que a gente tem cada vez menos por causa das telas, né? O que a gente tem cada vez menos é interação social. Porque a gente acha que está aqui falando no WhatsApp com um grupo com 10, 20 pessoas, a gente está perto e não é. É diferente. E a academia hoje é um dos lugares, por exemplo, que proporciona isso. Os eventos muitas vezes proporcionam isso. Como a gente estava falando em off aqui mais cedo, para mim a grande repaginação das micaretas, do axé e do carnaval não está na música, mas na experiência em que a música carnavalesca e que as micaretas podem provocar. As pessoas saem para paquerar, sair para dançar, sair para suar, derreter a maquiagem, derreter o cabelo e não se preocupar. Porque o abadá, ele tem uma coisa que é um ponto comum, que é muito legal, que pouca gente fala sobre isso. O abadá é igual a farda de colégio. Tá todo mundo igual. Quando você está num lugar em que você está usando etiquetas de tal marca ou de outra marca, a gente se coloca na hierarquia social, porque tal marca representa mais ou menos. Sim. Quando você está com abadá, amigão, todo mundo é igual. Você pode recortar o seu abadá, mas o seu modelito é igual. Não importa se você ganha X, Y, Z. Naquele plano ali está todo mundo igual. Então, essa experiência que eu acho que... Você nivela de forma positiva, né? Exatamente. E eu acho que o Axé Music, ele talvez a nova jornada dele venha a partir disso. Da experiência. Da experiência que essa geração mais nova aí não conseguiu ter, principalmente essa geração que com 12, 14 anos viveu o momento da pandemia, que ficou trancado em casa, a transição de pré-adolescência para adolescência, é um momento que o cara quer extravasar, o cara ficou preso. E aí de repente, vamos ali numa festa que você vai correr, você vai pular, você vai beber, você vai gritar, vai fazer o que você quiser, vai beijar na boca, não importa se você está suado, se seu cabelo não está legal, não importa. Sua roupa, não se preocupe com a roupa não, porque a roupa a festa vai lhe dar. E o axé tem essa perspectiva que precisa ser trabalhada e eu acredito nisso. Muito bom. Você falou aí da pandemia, me veio até uma coisa aqui, né? A pandemia foi um momento, um divisor de águas bem tenebroso para todo mundo. Sim. E para quem é empresário também. E você tem 2 ramos que foram extremamente afetados pela pandemia, né? Academia ficou fechada durante muito tempo. Isso. E eventos pararam de acontecer. Velho, como é que foi para você esse período de pandemia, velho? Como é que você se reinventou? Como é que foi para sua equipe, para as pessoas que trabalham contigo? Conta um pouquinho sobre essa... Primeiro eu deitei e chorei. O primeiro passo foi esse aí. Segundo passo, oração. Terceiro passo foi botar a cabeça no lugar. Então, por exemplo, é um dos nossos temas, eu acho que talvez agora seja uma chave para a gente entrar nele, que é você empreender, mas você ser autônomo. A pandemia ela me provocou a ser autônomo. Eu tenho uma amizade muito grande com o Rafael Zulu. É um cara que me ensina muito. E Rafael Zulu talvez ele não tenha nem essa noção, mas ele me chamou para fazer uma live com a atual esposa dele, Aline Becker, que é uma puta profissional, uma puta nutricionista, uma profissional de educação física. Ele ia fazer uma live de casal com um treino. E aí, depois daquela live ali, meu Instagram ganhou uma outra conotação, que as pessoas procuraram, começaram a comentar: gostei de você, pô, sua energia é boa. Porque a gente fez uma aula coletiva e, irmão, pandemia, eu tava em casa, cheio de problema na cabeça, eu boiei. Eu fui inventar de fazer aula num pier, no sol a pino, de meio-dia. Eu morguei, o Zulu é atleta, a linha é atletíssima de ponta, e eu falhei, fisicamente falhei. E as pessoas não me apedrejaram por isso, pelo contrário, elas adoraram a minha energia, a forma que eu trabalhei com aquilo. E aí me veio uma sacada, eu falei: caralho, é um celular, irmão, que tá num tripé, e eu tô me comunicando com várias pessoas e que eu tô distante de todo mundo na real. E aí eu montei um programa de aulas.
primeiro de treinamento funcional, que você não precisava ter aparelho nenhum. Depois eu montei um projeto de aula de danças e eu comecei a atender gente do mundo inteiro. Caramba. E aí aquilo ali ganhou uma conotação absurda, porque eu não era digital influencer, não sou digital influencer. Sim. Então eu não tenho grandes números, mas eu consegui naquele momento ali, com a carência das pessoas, e começaram a ter indicações. E aí pessoas que, meu prédio tem, a academia está liberada, eu quero um personal. E aí eu comecei a atender. Irmão, de verdade eu não esperava ganhar um décimo do que eu consegui ganhar ali. Porque era muito doido, porque eu dava um atendimento muitas vezes personalizado, porque eu estava fazendo aula com a pessoa, eu ia para a quadra do meu prédio, montava uma estrutura básica ali de um cenário legal, e as pessoas se sentiam bem, e tinha um momento de conversa, e eu evitava, comecei com aulas em grupo, depois eu entendi que grupo não era o caminho, comecei a enxugar, comecei com aulas individualizadas. Então, tipo assim, eu cobrava, no momento da pandemia, 100, 110, 120 reais, dependendo do plano, às vezes ali uma hora de atendimento. E eu dava 10 aulas no dia, não tinha nada pra fazer no dia. Ficava em casa, eram 10, 12 aulas no dia. Caramba. Livre. Sabe? E aí você fala assim, quando é que eu ia esperar fomentar isso? Nunca naquele momento. Se não tivesse a pandemia, você não ia descobrir esse... E outra coisa, você uniu o desespero do momento, uma oportunidade que você teve de uma live para resolver um problema. De novo, a questão que você falou, né? Exatamente. É resolver problema. Empreender, resolver problema. Então, ser autônomo também é resolver problema, do seu ponto de vista. Exatamente. Você tem que continuar... Essa é a máxima, né? Empreender não é sobre ganhar dinheiro, é sobre resolver problemas. A consequência da resolução dos problemas vai lhe trazer dinheiro. Caramba. Sacou? E aí eu comecei. E aí, que curioso que eu moro no Corredor da Vitória, os prédios do lado começaram a me ver lá embaixo dando aula. E aí procurava saber o contato dele. E aí eu comecei a maquinar, quando eu fui começando a voltar, eu comecei a maquinar a volta de aulas personalizadas e eu começava a não conseguir atender todo mundo. Só que eu não queria ficar no digital, porque sinceramente o digital não era a minha. Sim. Eu fazia ali, e aí comecei a criar braços, pessoas trabalhando para mim. E aí comecei a pegar as pessoas que trabalhavam na academia, que estavam de bobeira em casa, e trazia, esse aluno aqui é seu. Eu ganhava um percentual em cima, porque eu fazia a relação com o aluno, eu fazia a prescrição de treino, aquela pessoa acompanhava. E eu comecei a estender braços e ajudar pessoas que não tiveram naquele momento aquela mesma oportunidade, a mesma sacada que eu tive, a trabalhar durante a pandemia. Quando eu fui ver, eu já estava com mais, sei lá, acho que uns 10 funcionários junto comigo. Caramba. Que já estavam comigo num momento difícil e começaram a trabalhar comigo na pandemia ali, lado a lado. E quando eu fui ver, eu tinha uma academia virtual. Saca? Então você reinventou o seu negócio durante a pandemia, com essa visão do seu eu profissional, de fato, né? Da sua imagem pessoal para poder alavancar os negócios. E ainda teve um extra. Tiveram algumas pessoas mais próximas que, tipo assim, pô, eu queria fazer uma aula de bike. A gente pegava a bike da academia, alugava para a pessoa pagava aluguel e ela pagava para fazer a aula virtual com a gente. Cara. E aí começou a fomentar um novo negócio. Foi o melhor negócio da vida? Naquele momento, sem dúvida, irmão. E uma coisa bacana, na pandemia não existia. Todo dia era todo dia. Não existia sábado, domingo e feriado. Era todo dia. Nem sabia mais o que estava acontecendo, que hora era. Você acabava trabalhando todo dia, pô. E não gastava, porque você não saía de casa. Não tinha barzinho, não tinha sextou, não tinha nada, né? Então você começou a fazer um acúmulo. Um acúmulo, investimento de acúmulo ali. Um acúmulo de capital ali. Então foi um momento de dificuldade, mas é um momento de aprendizado, um momento de ressignificação. E que me fez abrir a cabeça para no offline, que é o mundo verdadeiro, real, entender mais sobre pessoas, que é o que eu gosto. Eu gosto de gente. E depois que acabou a pandemia, você continuou com esse modelo de negócio? Ele ainda está entrelaçado com o que existe lá da Vila Salute? Ou... Engraçado, esse modelo de negócio, ele concorre com o que eu acredito. Por quê? O que eu acredito em gente. Gente, calor humano, suor. Perto. Sim. Chega uma hora que esse negócio, para mim, ele começou a se esvaziar. Ele começou a perder força, ele começou a se esvaziar. Eu lembro que eu atendia pessoas que estavam no Canadá, pessoas que estavam na Argentina, tinha gente que estava fora assim, pô, eu não tenho mais como me conectar com essas pessoas, porque eu quero e eu gosto de conectar com as que aqui estão. Sim. Porque aqui eu posso impactar de uma maneira diferente. Eu acredito na forma de impactar nessas pessoas aqui. E aí foi automático. A coisa começou a deixar de existir e o negócio começou a entrar em desuso. Algumas pessoas que trabalharam comigo começou com essa questão da consultoria, levaram a consultoria adiante e tá tudo bem, tá tudo massa. Tiveram funcionários que não voltaram para a academia, porque continuaram com isso.
E se identificaram mais nesse processo novo, se acharam, ganharam melhor, enfim, e seguiram. Mas eu voltei para a academia em si, ela voltou para o que ela acredita. A Vila Salute, ela tem uma normativa de que é atender não o número da matrícula, mas deu um nome e sobrenome às suas necessidades humanas. Então, pô, a gente tem uma academia que a gente tem alunas de 92 anos malhando. Porque a gente está ali perto, está ali do lado da atenção, está dividindo. Responsabilidade, né? Exatamente. Então, o negócio virtual foi automático, ele se esvair. Que massa. Você fala muito de pessoas. E eu dava a perceber na sua fala que você é um grande líder. Como é que você explicaria seu estilo de liderança? Caracterizaria seu estilo de liderança? Se você for perguntar a um funcionário meu, eu confesso que eu não sei o que ele vai lhe dizer. Mas, me olhando no espelho, eu acho que a palavra acima de tudo é você entender que são seres humanos, que têm dias atípicos, que têm problemas dentro de casa, que têm sonhos, propósitos e crenças diferentes. É aquela máxima, se você tiver um número 9 para mim, para você é um 6. E todos os dois estão certos, depende do seu ponto de vista. Sabe? Então a vida ela proporciona muito isso. Então você trabalhar com pessoas é você tentar explorar, no sentido bom da palavra, extrair o melhor dela dentro do que ela pode te oferecer. Não adianta eu querer cobrar de um analfabeto uma redação escrita, mas eu posso pedir para ele um recital. Ele vai dar, de repente, a melhor poesia recitada, mas ele não vai poder me dar escrita. Então, acho que o grande erro dos gestores, líderes, empresários é não conhecer quem está do seu lado para saber como ou o que extrair deles. Então, a primeira coisa é você bater um papo. Aí eu vou voltar até a academia. Uma coisa você lá na academia você tem rotinas assim de reuniões, bate-papos, one-on-one? Eu tenho na frente da academia tem um banquinho. Esses banquinhos, parece banco de praça. Sim. Ficam 2 banquinhos lá de 3 lugares. Aí eu chamo a galera pro banquinho. A galera chama de banquinho da morte. Porque é o banquinho onde você vai bater simplesmente um bate-papo comigo aleatório. Que eu vou te perguntar, e aí, como é que tá a sua vida? Tá com alguma questão em casa? O que é que tá rolando? Ou eu vou usar também para dar aqueles esporros. E aí, por exemplo, na rotina de academia, eu vi um erro seu, eu não vou lhe chamar naquele erro, a não ser que seja um erro muito grande, eu vou lhe chamar de imediato e falar sobre aquele erro. Eu miro alguém, tipo assim, hoje eu vou mirar aqui, Igor. Eu vou olhar você por 3 semanas. E vou ficar olhando para você. E você vai ter vários pequenos erros. E eu vou anotar tudo no meu bloco de notas. Aí uma sexta-feira eu falei, então vamos sentar ali para trocar uma ideia. Como é que você tá? Tô bem, Eric. E o trabalho? Tô voando, tô entregando o meu melhor, tô fazendo... Massa, irmão. Mas, ó, eu tenho uma relação de atrasos seus. Tal dia 5 minutos, tal dia 3, tal dia 4. Ah, Eric, porra, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Imagine se o médico que fosse fazer uma cirurgia cardíaca na sua mãe atrasar 5 minutos. Você tá cuidando de gente, pô. Você tá trabalhando com gente. Elas precisam ser respeitadas. Mas vamos lá. Nosso acordo de trabalho é o quê? O acordo básico. Você vai trabalhar de tal hora, ganhar X. Esse é o primeiro acordo. Então, dentro do acordo 01 é o horário. Você marcou, você combinou que vai me entregar a sua força de trabalho de X horas a Y horas, portanto. Porque o resto vem tudo depois disso. Você não está respeitando o 01. Precisamos conversar. Ah, Eric, você está implicando só porque eu atrasei. Não, você também fez isso. Então, eu coleciono pequenos erros e mostro que pequenos erros juntos, eles ameaçam o seu trabalho. Então, meu bate-papo é muito em função disso. Eu sempre tenho essa rotina. Eu coleciono ali os pequenos, porque os pequenos erros é o que muitas vezes não é visto pelo empresário, é percebido pelo cliente e não é julgado pelo cara que está errando. Ah, é besteira, pô, isso aí releva. Então, desta forma, eu consigo conduzir uma gestão em cima das pequenas problemáticas que atingem muito o negócio quando você trabalha com gente. É horário, é achar que é íntimo da pessoa sem ser, esquecer que você está trabalhando ali como um profissional fardado. É você perceber que você precisa ceder cada vez mais de si para o outro. No caso da academia, pô, todo mundo gosta de chegar na sua casa e estar arrumada a sua casa. Por que a academia tem que estar bagunçada com peso para lá e para cá?
O aluno não colocou o peso no lugar, é uma falta de educação dele. Mas o aluno mal educado, ele vai embora. Você fica no ambiente. Sim. Você vai ficar no ambiente bagunçado? Não. Arruma, pô. Vamos ajudar a organizar. Ah, não é minha obrigação, não é minha função. Tudo bem, entenda isso com uma cortesia para o seu ambiente de trabalho. Se deixa uma anilha no chão, vem uma senhora, como eu te falei, de 90 e poucos anos de tropeça, você é responsável. Ou até o próprio profissional pode tropeçar e se acidentar, né? Então, minha rotina de trabalho é muito entender que também vai ter o dia que o cara não vai poder entregar porque ele está com um problema em casa, porque está com problema de saúde com alguém e você tem que respeitar aquilo ali. E entender, tá atrasando por quê? Às vezes o cara fala assim, olha, que eu atraso porque o meu ônibus que passa para buscar, para chegar até aqui, só chega a tal hora. Ele não consegue chegar, é o ônibus, é o problema maior do que eu. Eu vou fazer o que pro cara? Venha correndo de Uber? Não. Então eu tenho que me ajustar para essa realidade. Errei de não procurar saber disso lá atrás no meu acordo com ele. Então eu também errei, sou corresponsável. Sim. Então, quando você se coloca no lugar de igual, percebendo que você é o gestor, mas de igual como ser humano, eu acho que tudo fica muito mais leve para você trabalhar. Muito mais tranquilo. E não importa se eu voltar na academia, extraindo isso lá dos estagiários, ou do professor, ou da recepcionista, ou do pessoal do apoio e limpeza. Não importa se eu estou na banda, que a galera que trabalha ali na operação da banda tem aquela questão mais do ego, da vaidade, é um trabalho que traz mais isso. E não me importa se eu vou estar lá na franquia, né, de alimentação, que a galera está ali trabalhando no pau, ali, correndo na linha de produção, que é a reforma de linha de produção. Não importa, porque todo trabalho ele é digno e toda pessoa tem as suas peculiaridades. Então, irmão, não adianta você querer tratar todo mundo igual, que todo mundo faça da forma que você acha que tem que ser, que você só vai conseguir conquistar confusão, briga com seus funcionários. Vai sair o cara estressado e você estressado. Qual é o problema disso? Esse modelo de gestão, nem todo mundo tem educação para participar. Sim. Infelizmente, se o cara não entender que eu não estou vendo ele, eu não estou descendo ali a hierarquia, que existe uma hierarquia, mas eu estou me colocando do lado. Eu estou abraçando os problemas dele. Se o cara não perceber que existe isso e que ele tem que respeitar também esse espaço, ele se coloca fora desse sistema. E também tem outra coisa, né? Se ele não tiver humildade para receber o feedback, né? Exatamente. Para entender o que está sendo colocado e para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, ele também acaba, como você mesmo falou, causando a própria demissão, né? Exatamente, que é uma coisa muito leve para mim a demissão, porque é isso. Hoje, pô, você lembra que a gente conversou tal dia, não melhorou. Conversamos depois tal dia, não melhorou. E por último, no dia, então, pô, acho que você não está feliz aqui, agradeço pra caramba, a sua estadia aqui ajudou bastante, mas hoje não cabe mais. Precisa de uma ajuda, conte com a gente. Se eu puder te indicar para um lugar, posso até te indicar, porque eu não tenho uma fissura. Você não me atendeu. Tá tudo bem. Mas boa sorte, vai com Deus. Então o papo é sempre muito leve e sempre muito curto. Eu não fico dando muita volta, porque não tenho que dar volta. Porque foi já tudo tá conversado bem antes. alinhado, né? Já foi tudo conversado antes. E aí as pessoas entendem. Dificilmente, conto de dedo, assim, uma pessoa fala assim, pô, Eric, sabe o que acontece? Você tá certo mesmo. Às vezes eu percebi lá na frente que você estava certo. E é o processo da vida, né? É o processo da vida que eu sempre falo. Você que é gestor, você é orientador e você é educador, irmão. Todos os dias você vai ter que orientar e educar pessoas. Não tem pra onde correr. É seu lugar na sociedade. Você se colocou nesse lugar. Ou você foi escolhido para estar nesse lugar, né? Muito massa. E, Eric, o que é que te mantém motivado? O que é que te motiva hoje para estar nessa correria, para acordar de manhã e conseguir fazer tudo que você tem para fazer? Primeiro, o lado egoísta. Qual é o lado egoísta? Realizar meus sonhos. O que é o sonho? É aquele algo intangível que você nunca vai atingir? Não. Todo dia você pode ter um sonho diferente. Todo dia. Sonho é aquilo que você vai buscar, o que não está na sua mão, que você vai buscar. Se é um dia, 2, 3, 10 anos, não interessa. Aí você vai ter vários sonhos por isso. Primeiro é o meu sonho. A gente tem que ser egoísta, irmão. Se você também não tiver um traço de egoísta, o que é egoísta é você se colocar no centro. Então, primeiro sonho. Meu sonho. É pessoal, intransferível. É meu, só eu sei o quanto eu quero, o quanto me custa e o quanto ele vai valer. E a importância, né? Exatamente. Não é meu. Não preciso dividir com ninguém. Depois, entender que o meu trabalho ele é capaz de mudar a vida de pessoas. Seja quem está do meu lado trabalhando, ou seja quem está lá na ponta consumindo o serviço que eu estou prestando. Eu sou muito feliz quando eu estou na academia, que eu vejo uma pessoa que não é de perfil de academia, que não estava feliz quando chegou na academia, e hoje a pessoa faz questão de ir para a academia. Que ela às vezes nem treina, irmão. Mas ela vai. Mudamos a vida daquela pessoa. De alguma forma.
Muito bom. Eu fico muito feliz quando eu chego num show e eu vejo alguém cantar a música de trabalho da sua banda que você viu, começando, que você viu. Eu fico muito feliz quando eu vejo um músico chegar para mim, como aconteceu recentemente, Tiagão, fala até o nome dele, lá, Divina, que me convidou para um casamento e a gente conversando aqui, ele falou assim, pô, fiquei muito feliz que você foi pro meu casamento, que você como empresário, eu fiz uma relação ali pro forma, porque gosto de você, mas achei que você não fosse. Tiveram amigos meus que não foram. E eu fui, porque o sonho dele tem que ser meu sonho também, cara. Muito massa, velho. O cara tá comigo na batalha. Se eu não fizer parte do sonho dele e ele do meu, não tem liga, não tem energia. Então é você entender quem trabalha com você. Não adianta você estar num lugar que onde você vai passar para sua sala no escritório, você passa pela recepção e não dá um bom dia para o seu recepcionista. Você tem que entender minimamente quem é aquela pessoa e o que é que ela precisa da vida dela. E para saber se isso está alinhado com o seu modelo de negócio. Então isso que me motiva. Transformar pessoas. Eu acredito em gente. Por mais que o mundo prove que as pessoas precisam ser muitas vezes desacreditadas, eu acredito em gente, eu acredito no ser humano, eu acredito na energia. E para fechar, a máxima que eu carrego é: faça o bem, que o bem volta para você. E você fazer o bem é você dar a oportunidade de trabalho. Não é você dar o prato de comida na mão da pessoa, mas de repente você dá a possibilidade dela conseguir comprar a zorra do prato de comida dela. Seja trabalhando, seja fazendo um favor, seja quebrando um galho, não interessa. É fazer com que as pessoas saiam da sua zona de estado, seja lá qual for, e sigam em busca de um propósito diário, do minuto, do mês, não interessa. Que movimenta a gente. Energia. Show de bola. Velho, você trouxe muita dica valiosa aqui, velho, de empreendedorismo, música, mensagens, falou sobre o livro. Só o que você falou sobre sociedade e pessoas, né, sobre os acordos, eu acho que já é quase um MBA para quem está assistindo aqui, sério. Porque são mesmo detalhes que as pessoas não observam, começam ou já estão na trilha do empreendedorismo, tá errando, quebrando a cara, e às vezes é por conta de uma besteira. É um acordo que não fez, é um papo que não teve. Então, tipo, pô, isso que você trouxe eu acho que foi sensacional. E aí, pra gente encerrar nosso papo, pô, a gente já tá conversando aqui, eu acho que já tem mais de uma hora. 1h20 de papo, velho. Você fala demais, velho. Mas papo muito bom mesmo. Diga qual mensagem você quer deixar para as pessoas que estão assistindo, que acompanharam a gente aqui até esse momento. O que é que você deixaria de mensagem final para quem nos acompanha? Vou olhar para você aqui. Então, primeiro, busque entender o que é que você gosta de fazer. Dentro do que você gosta de você, o que é que você acredita que você pode mudar na vida do outro com aquilo ali. Você é ferramenta. O seu trabalho é ferramenta. É instrumento, é meio. Se você acredita, se você levanta todo dia com aquele propósito ali, a consequência de resolver o problema dos outros é você lucrar em cima disso. Eu tenho que monetizar tudo na minha vida? Não. Mas o suor, como eu falei aqui mais cedo, que o suor, ele é o que define trabalho para mim. Alguém tem que transpirar, alguém tem que pulsar ali água para fora. Ele precisa ser remunerado. Nem que seja para você comprar uma toalha para enxugá-lo. Minimamente para isso. Acredite no que você faz. Muita gente vai falar o que você deve fazer, mas ouça o seu interior. Busque ouvir. Porque se eu fosse ouvir as pessoas que me perguntavam lá atrás o que é que você vai fazer com 30 anos, com 25 anos eu tive um surtozinho de... No dia do meu aniversário, peguei uma moto, fui parar em Aracaju, quase, porque eu fiquei pensando, meu Deus, estou com 25, tá chegando 30 e eu não fiz zorra nenhuma. E hoje eu sou um cara realizado, feliz, ao meu ver, para mim, olhando no espelho, muito bem sucedido, e consigo servir de exemplo para muitos que estão comigo. Os que estão de fora olhando, você que está aí do outro lado que não me conhece, é uma consequência. O mais importante é você ser herói para quem está com você. E por isso é só você acreditar no que você faz. Só isso. Sensacional. E onde as pessoas podem te encontrar e encontrar também os artistas que você... Vamos lá, produz, essa parte né? é boa, isso galera. Isso é importante. @Eric Pincel no Instagram. Pergunta, bater papo, resenha, fofoca, adoro fofoca, falar da vida do outro é ótimo. Tá lá, contem comigo. @Timbalada Oficial. É um movimento, vai lá dar uma olhadinha sobre o que representa isso. @Vina Calmon. Uma artista linda, maravilhosa, não só na estética, mas um coração gigante. @Uel Cantor. Uel, U-E-L, gente. O cara é brasileiro. Uel Cantor. É um fenômeno. Grava esse nome aí, pode gravar.
tá? Que vocês vão ver muita coisa desse cara. Ele tem umas músicas autorais que fala muito pra galera jovem e que fala muito de amor. Que essa galera jovem tá esquecendo de falar sobre amor também. Então, basicamente, @Vila Salute, Academia do Meu Coração, 21 anos, cuidando de sua saúde. Lá na Graça e Longina. Então, vão ser todos bem-vindos. Inclusive, pode bater lá, me procurar no turno da noite, que a gente pode botar esse papo também no pessoal, no offline, que é o que eu gosto de gente. O homem gosta de bate-papo cara a cara. Sensacional. E pra gente finalizar, se você gostou do conteúdo, gostou daquilo que a gente falou, das coisas que a gente comentou, dos assuntos de música, empreendedorismo, a visão de negócios ligado ao entretenimento, curta nossa gravação, curta nosso episódio, compartilhe com os amigos, mande para quem você acha que esse assunto pode agregar e a gente se vê na próxima. Um abraço.